Catequese em Família vem trazer um tema para vocês, né? Vamos iniciar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Hoje a gente vai falar sobre São Pedro e São Paulo. Eu sou o catequista Maicon, a catequista Graziele e a catequista Nilceia, né? Vamos sentar? Não vamos esquecer de a gente colocar a hashtag SouCatequizando, né? Que hoje a gente vai ter um sorteio de um bolo e também para todos os catequizandos e para todos aqueles que estão participando. Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre a vida de São Pedro e São Paulo. Quem foi São Pedro e quem foi São Paulo? São Pedro e São Paulo eles são conhecidos como a cabeça, né, a cabeça dos apóstolos, porque eles que tiveram os maiores testemunhos na vida dos apóstolos, né? Se falando mais dele na Bíblia que a gente encontra, né? São Pedro e São Paulo também, eles são considerados os líderes da igreja primitiva. Eles que Pedro que fundou a igreja, né? Que Jesus deu essa missão para ele. E eles, como apóstolos, a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é ser um apóstolo. Será que nós hoje em dia podemos ser apóstolos? Será que essa missão que Jesus deu a Pedro e a Paulo, nós também podemos carregar nos dias de hoje? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Dando a introdução, Pedro, que tem o nome de Simão, ele é de Betsaida, né? Ele foi um pescador e Jesus o chamou para essa missão. Jesus o chamou. Como que Jesus encontrou Pedro? Na verdade, Pedro ele foi apresentado para Jesus por André. André descobriu, né, um dos milagres de Jesus, descobriu que Jesus era o próprio Cristo e apresentou isso apresentou ele para André, para Pedro. André apresentou ele para Pedro. E aí ele começou a seguir Jesus, começou a viver Jesus, né? Começou a ser um dos apóstolos de Jesus. Uma das grandes coisas que a gente descobre sobre Pedro, né, é sobre a negação, né? Pedro negou Jesus. Pedro ele negou 3 vezes Jesus. Quando Jesus, as pessoas ficavam perguntando quem que era, falando que Pedro conhecia, né? Pedro conhecia Jesus e Pedro negou Jesus 3 vezes. Né? Uma das grandes que a gente lembra, né, foi essa passagem da Bíblia, que Pedro negou Jesus 3 vezes. E também tem outra passagem que a gente meio que intercala entre esses dois fatos. A parte que Jesus pergunta se Pedro ama. Né? Jesus também pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E essa é uma das histórias de Pedro. Pedro, ele negou a sua fé, nesse acontecimento, ele negou a fé dele, né, por Jesus, porque ele negou Jesus. Né? Ele não queria passar por aquilo que Jesus ia passar, ser crucificado, passar pela perseguição, então ele negou Jesus. Só que Jesus, a gente vai falar um pouquinho, mas Jesus ele tem uma misericórdia, a misericórdia de Jesus fez a renovação de Pedro em Pentecostes. Quando a descida do Espírito Santo veio sobre aqueles apóstolos, fez com que Pedro ele fosse renovado na sua fé. Ele viu, né, tudo que aconteceu, a vinda do Espírito Santo, junto com os apóstolos, junto com Maria, e ele foi renovado pela sua fé. Pedro ele foi perseguido pelos cristãos. Naquela época, todos os cristãos eram perseguidos, né?
E então Pedro foi uma das pessoas um dos apóstolos que foram perseguidos, junto com Paulo, que eu vou falar um pouquinho. Mas, qual foi a forma da morte de Pedro? Pedro, ele morreu crucificado. Muitas pessoas veem uma cruz de ponta cabeça no próprio imagem do Vaticano, né? A gente vê a cruz de ponta cabeça. O que significa aquela cruz? Aquela cruz significa a morte de Pedro. Pedro, ele não achava digno de morrer como Jesus. Então, a pedido de Pedro, ele foi crucificado de ponta cabeça. Pedro, ele deixou 2 epístolas também, que mais para frente foi usada, a história foi usada por Mateus. Agora a gente vai falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo, o nome de São Paulo é Paulo. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, é que assim, né? Para quem não sabe, né, a festividade de São Pedro e São Paulo, ela é tão antiga, mas tão antiga, assim, comemorada dentro da nossa igreja, né, do mundo inteiro, que ela é uma data que é comemorada bem antes do Natal, né? Olha para você ver quanto tempo, quanta importância tem, né? E também um pouco assim, considerando assim como são os pilares da nossa igreja, né? O testemunho de fé e coragem do anúncio do evangelho que eles tiveram, né? Os santos, além de Nossa Senhora, São João Batista, são os que mais têm datas comemorativas na igreja, né? No ano litúrgico, né? Dia 25 de janeiro comemora-se a conversão de São Paulo. Dia 22 de fevereiro é celebrada a festa da Cátedra de São Pedro, e 18 de novembro é dedicado às basílicas de São Pedro e São Paulo em Roma. Né? Olha para você ver que legal, né? Quantas datas comemorativas deles que são os pilares da nossa igreja, né? Simão Pedro, assim como você disse, né? O nome de Pedro era Simão. Ele foi atraído pelo olhar de Jesus, né? Aí ele deixou tudo, né? Ele era um pescador, né? Ele pescava, ele deixou tudo para seguir a Cristo, né? Ali ele passou a ser pescador de homens, né? Ele deixou de ser um mero pescador de peixes para pescar homens, né? E tem até uma passagem que vocês podem estar pegando na Bíblia aí, que é Mateus 16, versículo 18, e fala: e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? E a gente pode estar refletindo aí, né? Que Pedro, né, quando Cristo falou isso para Pedro, ali ele estava instituindo a nossa igreja, né? O que somos hoje. A igreja católica é a igreja mundial, é a primeira igreja, não existe outra, é a igreja verdadeira, né? É aquela que foi deixada por Cristo através de Pedro e seus sucessores, né? O sucessor de Pedro, que hoje é o Papa Francisco, né? A quem a gente responde, né? Que é o cardeal Jorge Bergoglio, foi anunciado, né? Como pontífice em 2013, né? O Papa Francisco. E Pedro, assim, ele confiou tanto em Cristo, né, que ele andou sobre as águas, né, negou Jesus, como o Maicon havia falado 3 vezes, né, e a gente também pode estar se perguntando, na nossa vida, quantas vezes a gente já não nega Cristo? Né? Às vezes nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, como a gente também pode estar se identificando com Pedro nisso, né? É interessante a gente parar e pensar. Mas Deus, ele é como Maicon disse, ele é misericordioso. Ele nos dá todo dia a chance da conversão, assim como ele deu para Pedro. Né? E falando um pouquinho também sobre São Paulo, né? A história de Paulo, eu particularmente gosto muito, me interesso muito por ela, porque Paulo, ele era um cobrador de impostos, digamos assim, cobrador de impostos, né? Ele era muito mau. Paulo era muito mau. Né? Ele foi criado numa família de fariseus, uma seita de fariseus, né? Ele cresceu neste meio, né? E depois foi buscar a palavra de Deus e começou a seguir aquilo, né, que ele achava que era certo fazer para Deus. Então ele perseguia os cristãos, né? Paulo ele perseguia os cristãos,
Paulo, ele é o que tinha o nome de Saulo. Saulo, muito bem. Ele nasceu em Tarso. Isso. Em Tarso, e ele foi criado pelos mestres da lei, como a Graça falou. Então ele não sabia, para ele achava que era certo perseguir os cristãos. Para ele não sabia que aquilo era uma forma errada, porque ele nasceu numa família que era bem focada nessa parte de lei. Então ele perseguia os cristãos porque os cristãos estavam fazendo as coisas que o imperador não queria. Né? Então, para ele aquilo, né, na cabeça, na mentalidade dele, ele estava seguindo a Deus, né, perseguindo os cristãos, né? Até que um dia ele foi para a sinagoga lá para Damasco, né, pedindo lá para o príncipe, né, para ele dar autorização, né, para poder caçar as pessoas, né, que seguiam a Cristo, que eram os cristãos, né? Aí, né, nesse meio do caminho, digamos assim, né, ele viu uma luz resplandecente, assim, caiu do cavalo, né? E ele escutou uma voz, né? Deixa eu só me situar aqui. Aí Saulo diz, ele escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo disse: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é te recalcitrar contra o aguilhão. Trêmulo e atônito, Jesus disse Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe ele: levante e entre na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Aí vocês podem procurar essa passagem no Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 6. E vocês vão encontrar, né? E depois, mais pra frente, a Nilcer também vai falar, né, da parte que, nesse momento, ele ficou cego, né? Ele ficou cego. E foi assim, né? Eles foram um dos cristãos mais fervorosos. Paulo se converteu depois disso, né? Depois de tudo isso que aconteceu, Paulo se converteu, né? E foi um dos grandes missionários da igreja, né? Ele passou de perseguidor a perseguido, né? Dentro da igreja. E ele morreu decapitado. Depois dessa conversão que ele teve, ele fundou várias comunidades, né? Sim. Então, Paulo, ele foi um dos que mais fundaram comunidades no mundo todo, porque ele saiu em missão. Depois desse chamado de Cristo, ele saiu em missão. Então, ele formou várias comunidades, assim como Pedro. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre Paulo e Pedro, que os dois saíram em missão. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a liturgia também, que a gente vê com Paulo e Pedro sobre isso, que é a diferença entre um e o outro. Por que tem diferença de uma liturgia aqui no Brasil, uma liturgia na África, na Europa? Então, foi tudo por meio dessa peregrinação de Paulo e Pedro. Né? Na realidade, a festa de São Pedro e São Paulo é comemorada dia 29, né, de junho. Ele vai ser na segunda-feira, né? Daí é uma importância, né, para a nossa igreja, a fecundidade, né, de dois homens tão importantes da igreja primitiva e da igreja atual, né? Daquela igreja antiga, lá de quando foi fundada Pedro, da atual, né? Porque a igreja não muda, né, mãe? A nossa igreja é a mesma de 2000 anos atrás, aquela que foi fundada por Pedro, né? Agora o Papa Francisco, ele falava, o Papa João Paulo II falava que a igreja ela se renova, né? Isso. Ela se renova com aquilo, porque ela vê aquilo que é necessário para os dias atuais. O Papa João Paulo II mesmo, São João Paulo II, na verdade, que ele foi considerado santo, ele restituía aos jovens, né, trazer os jovens, via que os jovens estavam perdidos, então ele queria trazer os jovens para a igreja primitiva, né, trazer essa juventude para dentro da igreja. Uma das coisas que aconteceu com Paulo também foi a perseguição. Ele foi perseguido pelos cristãos naquela época, foi perseguido pelo imperador. E ele foi decapitado, né? Ele morreu decapitado, né? Diferente de Pedro. E assim, né? Que vocês podem depois, a gente vai estar se aprofundando mais, né? Sobre essas curiosidades e diferença, né? O porquê que Pedro é considerado um apóstolo sem ter sido realmente... Paulo, desculpa, trocando as bolas. Paulo é considerado um apóstolo sem ter sido, né, um dos 12 apóstolos, né? E Paulo, ele
Paulo, ele não foi, por que Paulo não foi crucificado? Na verdade, naquela época, a maioria das mortes era crucificada. Ele não foi crucificado porque ele era romano. Então, os romanos não poderiam ser crucificados, né? Daí ele foi decapitado. E na morte de Paulo, ele deixou 13 epístolas também, que hoje nós vemos no Evangelho, né? Na Bíblia, que foi fundada pela igreja. Foi a igreja que fez um concílio que criou, juntou todos os livros para fazer a Bíblia. Isso. Né? Então, aí o que a gente pode aprender sobre São Pedro e São Paulo? Né? As características que alguns possuem, né, que são proclamadas dentro da igreja, que ela é una, santa e católica. Né? Na solenidade de São Pedro e São Paulo, se dá uma boa oportunidade de enfatizar a característica apostólica da igreja, né? Já que eles são as colunas da nossa igreja, né? Para a gente poder viver uma vida apostólica. Né? Aí, assim, no catecismo da Igreja Católica, você vai ver, né, que tem 3 sentidos. Né? O primeiro é porque ele foi contínuo, sendo construída sobre o fundamento do apóstolo. Correto? Aí você pode procurar lá em Efésios 2, 20. O segundo, porque ela conversa e transmite com a ajuda do Espírito que nela habita, o ensinamento e o depósito precioso. As salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos, né? Então, tudo aquilo que a gente ouviu, né, dos apóstolos ainda continua ecoando até hoje para a gente. E o terceiro, porque os sucessores do apóstolo continuam a ensinar, santificar e dirigir esse corpo até a volta de Cristo. Esses sentidos são muito importantes e configuram para nós a segurança de que a igreja é hoje a mesma que foi fundada por Jesus. Né? Que entra naquilo que eu falei para você, né? Que a igreja de hoje, atual, é a mesma da primitiva, aquela fundada por Cristo através de Pedro. Né? E aí, assim, né, aquela pergunta: mas São Paulo não era apóstolo, porque ele veio depois da ressurreição, tudo de Cristo, né? Não, mas a palavra apóstolo, ela significa enviar, seria isso? Enviar, né? Então, todos nós somos apóstolos, né? Assim como Paulo, né? Todos nós somos apóstolos e todos nós, através do batismo, temos nossa missão, somos enviados a proclamar a palavra do Senhor. Assim como Paulo, depois da sua conversão, fez. Né? Por isso que ele também é considerado um apóstolo, né? Junto ali com São Pedro. E quer ressaltar mais alguma coisa? Então, a gente vai falar um pouquinho depois sobre a atualidade, né? Trazer um pouco a vida de Pedro e Paulo para hoje, que a gente pode pegar como mensagem. Agora, não sei, eu vou falar um pouquinho para a gente sobre as 7 chaves, né? Para entender um pouquinho de São Pedro e São Paulo. Então, você entende, né, um pouco da vida de São Pedro e São Paulo, né, que a gente está falando, né? As 7 chaves para a gente entender. Santo Agostinho, num sermão no ano de 395, um doutor da igreja, expressou que São Pedro e São Paulo, na realidade, eram como um só. Eles eram como um só, né? Porque eles tinham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho, né? Pedro foi à frente, Paulo seguiu, né? Paulo seguiu os ensinamentos de Pedro, né? Seguiu aquele, né? Pedro deu aquele exemplo e Paulo seguiu. Então celebramos esse dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos, né? Por isso devemos amar a fé, a vida, né? Pelo sangue dos apóstolos derramado por nós pela igreja. E ambos padeceram de forma diferente, padeceram em Roma, né? Foram detidos na prisão Marmentina, também chamada Tertuliana, localizada no Fórum Romano, né? Na Roma Antiga. Além disso, foram martirizados nessa mesma cidade, possivelmente por ordem do imperador Nero. São Pedro passou seus últimos anos em Roma, liderando a igreja durante a perseguição até o martírio no ano de 64. Foi
crucificado de cabeça para baixo, pedido próprio, porque não queria ser, né, morto como o Senhor, né? Ele não se achava digno de morrer como Cristo, crucificado. Então ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, para, né, diferenciar da morte do Senhor. E hoje ele foi enterrado na colina do Vaticano, na Basílica de São Pedro, e está construída sobre o seu túmulo. Então a igreja de Roma está construída sobre o túmulo de São Pedro, né? Então, por ser a cabeça dos apóstolos, é a cabeça da igreja, e aí hoje a gente tem essa certeza que a igreja, a nossa igreja cristã, a nossa igreja católica, a igreja de Pedro está construída sobre o túmulo de Pedro, de São Pedro. Interessante a gente fazer a analogia, né, que a Basílica de Pedro, ela foi construída onde foi enterrado Pedro. Aonde foi enterrado. E a gente lembra daquela passagem que Jesus fala sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, né? Não há outra igreja, a igreja que Cristo fundou sobre Pedro, né? A igreja católica, cristã, né? Apostólica e romana. Não tem outras igrejas. Cristo não disse as igrejas, as minhas igrejas, Cristo disse a minha igreja. E é essa igreja que hoje está fundada, né? É a nossa igreja católica. A gente católica, quer né? enfatizar bastante isso porque Cristo, ele ama tanto a igreja, né, que ele a considerava como esposa, né? Com certeza. Ele falava que era a esposa de Cristo, né? A nossa igreja católica, né? E São Paulo foi preso também, levado a Roma, né? Foi decapitado no ano de 67 e está enterrado em Roma, né? Na Basílica de São Paulo, Extramuros, né? São dois fundadores da igreja de Roma, Pedro e Paulo. São as colunas principais da igreja hoje, né? Tanto da igreja, né? Da nossa igreja católica. Tanto que acho que em todas as igrejas, nós você vê nas colunas das igrejas do altar, né? A imagem de São Pedro e São Paulo, né? Que estavam os dois pilares, né? Principais da igreja, né? Sempre quando você entrar no altar, você já vê as imagens deles, né? Que são a coluna principal da igreja, os pilares da igreja católica, da nossa igreja católica, né? E no homilia de 2012, na solenidade de São Pedro e São Paulo, o Bento XVI, né, se assegurou que a sua ligação como irmãos na fé adquiriu um significado particular em Roma. De fato, a comunidade cristã dessa cidade viu neles uma espécie de antítese dos mitológicos, Rômulo e Remo, né, o par de irmãos a quem se atribuía a fundação de Roma, né, Rômulo e Remo. Então, esses dois santos padroeiros, na mesma homilia, o Santo Padre chamou esses dois apóstolos, Pedro e Paulo, os principais da igreja de Roma. Os padroeiros principais da igreja de Roma, né? São Pedro e São Paulo. Então, desde sempre a tradição cristã tem considerado São Pedro e São Paulo inseparáveis. Na verdade, juntos representa todo o Evangelho de Cristo, né? Eles são inseparáveis, juntos eles, né, levam o Evangelho, eles pregavam o Evangelho de Cristo, né? E são uma versão contrária, o Papa diz, de Caim e Abel, né? O Santo Padre apresenta que nesse paralelismo oposto com a Irmandade apresentado no Antigo Testamento entre Caim e Abel, eram dois irmãos que se mataram, né? Por inveja, por, né? Por perseguição, por, assim, sendo irmão de sangue, né? Não ter esse amor, né? Brotou no coração dele a inveja, né? A maldade, e matou o próprio irmão. Enquanto nesses vemos o efeito do pecado, né? Por qual, né, o Caim mata Abel. E diferente de Pedro e Paulo, né, que apesar de humanamente bastante diferente, né, de jeitos diferentes, de educação diferentes, né, eles, não obstante os conflitos que não faltavam no seu dia a dia, né, tinha conflitos, igual hoje tem na nossa realidade, né, os conflitos, né, que não são poucos, né, Pedro e Paulo viveu esses conflitos. Então, não faltaram no seu outro relacionamento, realizaram um modo novo e autenticamente evangélico, de ser irmãos, se tornar irmãos em Cristo, né, na pregação do Evangelho, e levaram o Evangelho de Cristo. Eles se uniram, né, se tornaram irmãos. Tornado possível precisamente pela graça do Evangelho de Cristo, que neles operava, né, relata o Santo Padre Bento XVI. E por que Pedro é a rocha, né? Nessa celebração, recorda que São Pedro foi escolhido por Cristo. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro é a pedra fundamental da nossa igreja.
dada por Cristo, por Jesus Cristo. Né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E humildemente Pedro aceitou, né, a missão de ser a rocha da igreja, de apacentar, né, o rebanho de Deus, o rebanho do Senhor. Apesar das suas fragilidades humanas. Né? De ser tão frágil, de se sentir tão fraco, de não se sentir capaz daquilo, mas ele foi, né, humildemente, ele aceitou a missão. Né? Às vezes, muitas vezes no nosso mundo atual, nós não aceitamos por achar que nós não somos, né, competentes para isso. Mas eu não posso ser, né, hoje, nos dias de hoje, para ser santo. É possível ser santo nos dias de hoje? Claro que sim, né? A gente cada dia precisa buscar a nossa santidade. Ninguém nasce santo, ninguém é santo, né? Pedro e Paulo não nasceram santos. Eles tiveram as dificuldades que a gente tem hoje, as perseguições, né, as desavenças, o pecado, né? Ele viu tudo isso que a gente viu, os conflitos, né, entre um e outro. Mas Cristo escolheu, né? E eles, na sua humildade, né, aceitou o chamado de ser santo, né, de caminhar, de levar o Evangelho de Cristo. Nos Atos dos Apóstolos ilustra o papel como líder da igreja. Depois da ressurreição e ascensão de Cristo, Pedro dirigiu os apóstolos como o primeiro papa e assegurou que os discípulos mantivessem a verdadeira fé. Então Pedro foi o primeiro papa, né, da igreja. Hoje temos seus sucessores, né? Hoje é o Papa Francisco, né, que é o sucessor de Pedro. Então o primeiro papa da igreja, né, o primeiro da igreja católica foi Pedro, né? E como explica o Papa Bento XVI, numa passagem do Evangelho de São Mateus, aqui não está, mas Pedro faz a sua confissão de fé em Jesus, reconhecendo como Messias, o Filho de Deus. Né? Tem uma passagem quando pergunta assim, quem tu acha que és? Né? Pedro, uns dizia que era Elias, outros diziam que era, né, Zacarias, né? E Pedro diz, tu és Cristo, o Messias, o Filho de Deus, né? Pedro confirma essa fé. E interessante que essa passagem fala, ninguém falou para ele, ele sabia. Então, ele sabia, né? Brotou dele. Jesus na face, né? Que ele afirmou, na fé dele, ele afirmou que Cristo era o Messias, o criado, o enviado por Deus, né? E em resposta, o Senhor revela a missão que pretende confiar-lhe. Ou seja, a de ser pedra, a rocha, o fundamento visível para o qual está construído todo o edifício espiritual da igreja. Né? A partir dessa, né, dessa convicção de Pedro, Jesus, né, em resposta, revela isso a ele. Que ele, né, confia a ele essa missão de ser a pedra, a rocha fundamental da igreja, sobre a qual está construído todo o edifício espiritual da nossa igreja católica. Né? Agora vou falar um pouquinho de São Paulo. São Paulo também, um apóstolo dos gentios. Antes da sua conversão, que era chamado, né, Saulo, mas depois do seu encontro com Cristo e conversão, né, continuou seguindo para Damasco, onde foi batizado e recuperou a missão. Adotou o nome de Paulo. E passou o resto de sua vida pregando o Evangelho, sem descanso nas nações do mundo mediterrâneo. E o martírio de Paulo, sabemos que está representado no instrumento do seu martírio mais repassado dos escritos dos apóstolos gentios, e descobriu uma imagem da espada que se refere a toda a sua missão de evangelização. Por exemplo, já se sentia aproximar-se a morte, escreve a Timóteo, combati o bom combate. Aqui não se trata seguramente do combate de um comandante, mas daquele de um anauto da palavra de Deus, fiel a Cristo e a sua igreja, a quem consumou totalmente. Então não se combatia aquela espada dele, não era para uma, né, para uma violência, para uma guerra, né? Era seguramente o combate dele né, de um comandante, daquele que do anauto da palavra de Deus ele foi fiel a Cristo e a sua igreja. Né? Portanto, mesmo o Senhor lhe deu a coroa de glória e colocou juntamente com Pedro como coluna do edifício espiritual da igreja, expressou Bento em sua homilia. São Pedro e São Paulo, na igreja católica, né, são os pilares
fundamental da igreja. Um dos temas que eu vou colocar também é sobre a unidade da diversidade entre São Pedro e São Paulo, né? Apesar de São Pedro e São Paulo, eles são, hoje eles são considerados apóstolos, né? Eles são apóstolos e são santos, né? Isso a gente vê como igualdade entre os dois. Mas qual que é a diversidade entre os dois, né? Pedro, ele é, como a Lucélia falou, ele é o primeiro bispo da igreja, né? Isso enfatiza muito, porque a partir de Pedro, não estou confundindo não, Pedro, a partir de Pedro, ele foi construída a sua igreja. E Paulo, qual que é a diferença de Paulo como apóstolo? Ele era ousado, né? Ele não tinha medo, ele não tinha vergonha. Se a gente pesquisar as maiores frases, né, de testemunho que a gente pega dos apóstolos de Paulo, né? Uma das frases que ele fala, né, que tem até uma música do Padre Fábio de Mello, morrer para mim é Cristo, viver para mim é ganho. Então, Paulo, ele tem essa ousadia, né? Ele chama a gente para ter essa ousadia, né? E a outra de grande diferença, como eu falei, sobre as comunidades criadas por Pedro e Paulo. Apesar do centro dos dois serem Cristo, havia uma diferença. Por que existe uma diferença da nossa liturgia aqui no Brasil? Existe uma diferença na África? Existe uma diferença na Europa? Cada parte do mundo. Porque a liturgia era aplicada conforme a sua cultura, né? As pessoas antigas, né, vão lembrar que antigamente como que era feita a missa? A missa era feita em latim, de costas, e a comunidade não era tão viva como hoje, né? O padre ficava de costas, tinha gente que ia na missa rezar o terço, né? Rezava o terço na missa, e aqui foi passado. Então a igreja foi se renovando, e hoje a gente traz como o pilar principal da nossa liturgia é a comunidade ativa. Como que a gente avalia? Por que o padre pede tanto para a gente participar da nossa missa, pede para a gente participar dos eventos da nossa igreja? Porque o que avalia uma boa liturgia é a comunidade. É uma comunidade ativa, uma comunidade que vai na missa, uma comunidade que participa das celebrações da igreja, né? Não é só apenas isso é uma das leis, né, de Deus, mas isso aí a gente expressa também a nossa fé. Então, tudo que acontece na Santa Missa, por exemplo, a leitura, a homilia, as preces, o ofertório, a consagração e a comunhão, isso foi traçado no rito romano antigo, no século XVI, né, pelo Concílio de Trento e o Missal de Pio VI. Então, isso foi introduzido para que haja essa participação na comunidade, para que todos possam entender um pouco sobre o que é viver o mistério de Cristo. Certo? Alguma mensagem aí, Alex? Não? Não vai esquecer, manda aí se vocês estão gostando, um ok, um joinha. Se tiverem alguma pergunta, pode perguntar pro catequista de vocês, pode mandar mensagem para ele que ele vai responder, tá bom? Eu acho que eu esqueci de falar que o Alex também está aqui com a gente, olhando também as mensagens que vocês estão mandando na vez. Então pode mandar as perguntas, a gente não souber responder hoje, a gente responde semana que vem, fica tudo certo. Ou se não, pode mandar para o catequista de vocês também. Também. A gente vai falar um pouquinho sobre. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente aprende com Paulo e Pedro hoje. O que a gente traz para nós hoje, né? A gente fica pensando muitas vezes assim, eu vou assistir a live falando de Paulo e Pedro antigamente, vai falar coisa antiga, coisa velha, né? Mas tudo que passou na vida de Jesus a gente traz hoje. A igreja se atualizou, então a gente só atualiza com Paulo e Pedro. Antigamente existiam as perseguições dos cristãos. Imagina se hoje tivesse ainda a perseguição do cristão. Hoje em dia a gente reclama por, tropecei, já reclamo. Imagina você ser colocado à morte por negar Cristo. Você nega Cristo ou você morre. Então todos os santos, todos os mártires viveram isso e passam por isso, né? A gente sabe disso. Santa Branca passou por isso, né? Santa Clara, muitos santos viveram e passaram por isso. Então a gente tem que pegar um pouquinho sobre a vida de Pedro e Paulo e trazer nos dias de hoje. Primeira coisa, Paulo e Pedro, eu sempre falo verso. Pedro e Paulo, eles
não nasceram em berços de ouro, né? Vou colocar na linguagem atual agora. Eles não nasceram em berços de ouro, eles não foram preparados já, assim, eles não teve essa preparação. Tanto é como a Nilceia falou, eles eram pessoas que viviam, principalmente Paulo, né? Ele era frio, rude, né? Ele era bem ruim. Ele perseguia as pessoas. Quantas pessoas Paulo matou? Quantas crianças Paulo matou? Então, você imagina isso nos dias de hoje, né? E o que a gente traz para nós hoje, né? Mostra que Jesus tem uma misericórdia impressionante, né? E a gente não tem o que dizer da misericórdia de Deus, porque Ele pegou uma pessoa ruim, uma pessoa que não nasceu assim com o conhecimento. É claro que pelo viver dele, né, Paulo principalmente pelo viver dele ali, achando que estava fazendo a coisa certa de perseguir os cristãos, ele não estava. Jesus abriu os olhos dele, né? Então muitas vezes a gente precisa abrir esses olhos para Cristo, né? Deixar se entregar para Cristo, né? E Paulo e Pedro, eles tiveram uma espiritualidade tão grande com Cristo, que eles entregaram a própria vida por Cristo. E hoje, será que nós entregamos a nossa vida por Cristo? Será que os dias de hoje, as preocupações de hoje em dia, a gente sabe porque a gente está vivendo hoje, será que isso nos faz esquecer um pouco de Cristo? Né? Não, a gente tem que usar isso para nos fortalecer em Cristo, né? Nos fortalecer em Cristo. E Pedro, ele tinha medo, né? A gente sabe da passagem da barca, né? Ele foi chamado e ele estava com medo da tempestade. E Jesus mostra que Ele vem tranquilizar o nosso coração, né? Ele vem fazer com que o nosso coração fique tranquilo. Não tenha medo. Não tenha medo de seguir Jesus. Não tenha medo de ir ao encontro de Jesus. Outra característica que a gente aprende com Pedro é sobre infidelidade, né? Hoje muitas vezes as pessoas param de falar com uma com a outra por bobeira, por coisinhas né? bobas, né? E olha que exemplo que Jesus vem nos dar. A infidelidade de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele era cabeça dura, né? Pedro era teimoso, esquentado, só ele. Explodia, toma, né? E aí o que aconteceu? Jesus o perdoou, simplesmente o perdoou, né? Porque Jesus, ele já nos conhece, né? Desde que a gente nasceu, Jesus já nos conhece. Então ele sabe que ali vai vir bons frutos, né? Também Jesus teve a paciência com Pedro, né? Hoje na nossa igreja a gente vive nós temos a confissão, né? Hoje a gente não está tendo a confissão, mas a gente vive a confissão, porque todas as vezes que nós erramos, nós pedimos perdão a Cristo, trabalhando no nosso coração, levando para Cristo. Não, a gente errou, a gente pede perdão. E Jesus perdoou porque Pedro errou muito. Pedro, ele errou demais, né, na vida dele. E por quê? Porque ele, como eu disse, ele não nasceu sabendo as coisas de Cristo, né? Ele foi aprendendo conforme ele estava andando por Jesus. Então ele foi aprendendo com os outros apóstolos como que ele ia seguir. Então ele errou demais e Jesus o corrigia. Todas as vezes que ele errava, Jesus corrigia. Hoje em dia, Jesus também nos corrige. Como que Jesus nos corrige? Muitas vezes pelo irmão, né? Às vezes o irmão vem e nos ensina alguma coisa, a gente tem que acolher aquilo como uma correção boa pra gente, né? Não pegar birra ou raiva do irmão, porque às vezes Deus usa do outro para nos mudar. Aqueles que a gente menos espera, às vezes. Menos espera. Né? E como você disse, né? Naquela época eles não tinham uma preparação, não tinha nada. Hoje, graças a Deus, a gente tem a Bíblia, que a gente pode dizer que é o nosso guia, o nosso manual de como viver a vida cristã, né? Tudo que a gente precisa está aqui dentro, né? A Bíblia, ela é antiga, mas também é atual, porque né, tudo que tem nela também cabe na atualidade, né? Então, assim, procurem sempre estar lendo a palavra de Deus. E eu acho bonito, né? Um exemplo muito bonito de Pedro, Paulo e todos os santos da igreja. Porque eles não foram, né? Como ele diz, não nasceram santos, eles passaram por todas as dificuldades. E hoje no nosso mundo atual, né? Não é fácil ser santo, mas a gente deve buscar a nossa santidade, né? Não deixar para amanhã, vou deixar buscar a minha santidade daqui um mês, né? Daqui um ano, sei lá quando, né? Mas não, a gente não sabe se vai existir um momento. Então, a gente buscar todos os dias buscar a santidade. A conversão acontece todo dia, né? Assim, eu tô convertido, fui para a igreja, tô convertida. Não, gente.
Pedro e São Paulo, a conversão foi dada assim todo dia, na nossa vida é a mesma coisa. Eles são formas de santidade pra gente. Né? Buscar esse... Porque até mesmo o decorrer da vida cristã, eles também tiveram os tropeços deles, né, Márcio? Sim. Porque o humano dele falava mais alto, igual hoje em dia. O nosso humano fala mais alto muitas vezes e a gente acaba errando. Mas Cristo vem nos mostrar que vivendo uma vida buscando a Ele, aprendendo como Cristo, né, nós podemos ser renovados pelo nosso humano. Uma das coisas de Pedro também que aconteceu, que a gente está comentando aqui, mas eu vou ressaltar, que é uma pessoa improvável de ser um apóstolo da igreja. Não é? Quem olhava para Pedro naquela época, não imaginaria que ele seria um pilar da nossa igreja hoje, né? E para ele seria dada a chave do céu, né? Então, muitas vezes nós achamos que nós não somos dignos, muitas vezes nós achamos que nós não somos merecedores, mas quem sabe isso? Somente Cristo. Então, só Ele sabe o tanto que a gente é merecedor das coisas. A Núcia vai falar um pouquinho sobre a imagem, né, as imagens que nós temos de São Pedro e São Paulo. Vai aparecer na tela magicamente para nós. Se vocês estiverem vendo, dá um joinha aí, dá um ok. Então vamos lá, vamos falar a postura de São Pedro, né? A postura física de São Pedro, na maioria das imagens, né, está representando, né, ele olhando para o céu. Este é o primeiro símbolo, claro, que a sua missão na terra é de conduzir a igreja para o céu. Essa é a missão de apóstolo Pedro. Essa missão continua através de todos os papas, seus sucessores legítimos. Né? O manto azul de Pedro representa a glória de Deus, o céu onde ele está, depois de ter cumprido a sua missão de pai e pastor da igreja neste mundo. A túnica vermelha de São Pedro representa o seu martírio, seu sofrimento por causa da fé em Jesus Cristo. Por causa dessa fé, ele foi preso, torturado várias vezes. Numa delas foi libertado das correntes por um anjo do Senhor, em Roma. Em exceção, a liderança da igreja foi preso e condenado à morte de cruz, como Jesus Cristo. Ele, porém, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, né, dizendo que não merecia a glória de morrer como Jesus. Seu mestre, ele foi morto ao lado de onde é hoje o Vaticano e seus restos mortais estão lá na igreja de São Pedro. As chaves na mão de São Pedro simboliza a autoridade que ele recebeu do próprio Jesus Cristo, que ele disse: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Está lá na passagem de Mateus 16 e 19. Essa autoridade de São Pedro é exercida não pelo poder, mas sim pelo ensinamento, pela doutrina da igreja, pela qual ele é responsável pelos dogmas de fé, que somente os papas têm a autoridade para proclamar e guardar os bons, os das heresias e dos desvios. As chaves da mão direita de São Pedro reforçam a autoridade que ele tem de ligar e desligar a terra e o céu. Na iconografia cristã, a mão direita simboliza a autoridade. O lado direito também simboliza a autoridade. Como rezamos no credo falando de Jesus Cristo, está sentado à direita de Deus Pai. A chave de bronze, o marrom, em primeiro plano na mão de São Pedro, representa a autoridade que ele tem sobre a terra, a igreja terrena. O marrom é a cor da terra, da humildade. Essa chave está em primeiro plano, porque a igreja terrena é a que nós vemos e construímos com nossas vidas no presente. A chave prata ou de cristal na mão de Pedro representa a chave do reino dos céus. Ela está mais oculta, em segundo plano, simbolizando o céu. É uma meta que ainda não alcançamos, mas que devemos alcançar. O livro na mão
de São Pedro simboliza toda a catequese, evangelização e formação dada por ele e por seus sucessores. São Pedro escreveu uma das duas cartas que estão no Novo Testamento. Além disso, fez inúmeras pregações, algumas das quais estão contidas no livro dos Atos dos Apóstolos, exercendo seu ministério de pastor universal da igreja. Ele formou, ensinou, pregou, orientou e exortou os fiéis no caminho do reino do céu. Pode dizer que o Evangelho, segundo São Marcos, é uma obra de Pedro, pois Marcos foi discípulo dele e não de Jesus diretamente. Certamente foi Pedro quem narrou os fatos mais importantes da vida de Cristo ao jovem Marcos. Vamos falar dos significados, de São Paulo. A túnica branca de São Paulo simboliza sua pureza de coração e seu zelo pelas coisas de Deus. Mesmo antes de se tornar cristão, Saulo demonstrava grande zelo pela fé que professava. Ele era um fariseu, ou seja, um judeu praticante, fervoroso e conhecedor das Escrituras. Para ele, a nova seita nascente dos seguidores de Cristo era uma afronta ao judaísmo e tinha que ser eliminada. Por isso, Saulo perseguia os cristãos. Não foi por simples sadismo, mas sim por acreditar que estava fazendo a vontade de Deus. Porém, se estava enganado. E quando se encontrou com a verdade, quando o próprio Jesus lhe apareceu, reconheceu seu erro e se converteu, tornando-se um grande apóstolo. O livro Na Mão de São Paulo tem um significado muito profundo. Simboliza todo o ensinamento de São Paulo, através de suas palavras e de seus escritos. 7 das 14 epístolas atribuídas a ele no Novo Testamento são comprovadamente dele. Sobre as outras 7 há controvérsias. Se não realmente dele, ou não por razões gramaticais, porém, mesmo considerando a hipótese de que não seja dele, eles carregam ensinamentos reconhecidamente de São Paulo. Além disso, São Lucas foi discípulo de São Paulo. Ora, Lucas foi autor do terceiro evangelho e do livro dos Atos dos Apóstolos, que do capítulo 9 em diante narra a vida de São Paulo. Assim, até mesmo sobre o livro dos Atos e a confecção do terceiro evangelho, São Paulo teve grande influência, por isso, no livro em sua mão. O manto vermelho de São Paulo significa que seu martírio após um longo processo de perseguição e prisão, São Paulo foi transferido para Roma, porque tinha cidadania romana de nascimento. Lá aguardou seu julgamento na prisão, foi condenado por causa de sua fé em Cristo e morto provavelmente no ano 66 sob a perseguição do imperador Néron. A espada na mão de São Paulo simboliza a forma pela qual foi morto e decapitado. Esta era uma forma de morte considerada mais leve, pois faz o condenado morrer na hora, sem grandes sofrimentos, como numa crucificação. São Paulo teve esse privilégio por ter cidadania romana. Se não teria sido crucificado como foi São Pedro. Ao final de sua vida, sabendo que sua morte estava próxima, Paulo escreveu ao seu discípulo, Timóteo: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Está lá no Timóteo 2, de 4 a 7. Que possamos também, ao final de nossa vida, olhar para trás e repetir essas palavras com serenidade e gratidão a Deus. Então, está aí os ensinamentos, das imagens de Pedro e Paulo. Existem várias outras imagens, de Pedro e Paulo, mas essa é a que enfatiza melhor sobre porque pela imagem, pelo que a Lucélia leu, a gente consegue compreender um pouquinho, sobre Pedro e Paulo. E uma das coisas que eu lembrei, de falar também sobre o que ela falou do livro, que Pedro e Paulo eram grandes estudiosos, eles estudavam também, Hoje, pegando isso pra gente hoje em dia, Paulo e Pedro, eles só foram os ensinamentos de Cristo. Sim, ele estava aprendendo com o próprio mestre,
mas eles também queriam aprender lendo, eles queriam aprender descobrindo, tanto é que foi por base das leituras e do conhecimento, da sabedoria deles que hoje nós temos as epístolas, né? Falando também sobre essa conversão de hoje, né, Paulo ele se comprometeu com Cristo, né? Ele entregou a vida dele para Cristo. Então, hoje, colocando nos dias atuais, quais serão as atitudes que nós temos para nos entregar realmente a Cristo, né? Então, a gente quer levantar essa questão para vocês. O que a gente está fazendo sobre a nossa vida hoje em dia? Será que nós estamos entregando realmente a Cristo? Será que nós estamos fazendo aquilo que Cristo nos coloca para ser feito? Né? Mas quais coisas, né? Quais coisas nós devemos fazer para viver essa vida com Cristo, né? Um dos pontos fundamentais seria a oração, né? Como que está a nossa oração? Como que está a nossa busca por conhecimento, de leitura de Bíblia, leitura das epístolas, leitura dos livros, leitura, sabe? A nossa igreja hoje em dia tem tantas facilidades para que nós encontremos, para que nós achemos conhecimento que fica fácil. Então, é isso que a gente quer levar para vocês. Agora a gente tem um sorteio, né? Alex? Sorteio? Vamos pro sorteio. Temos um sorteio de um bolo. Queremos agradecer a Amanda Souza, tá? Da Santa Doçura, que doou gentilmente um bolo pra gente. O bolo dela é maravilhoso. Eu quero ganhar, gente. Tá? E uma caixa de bombom, tá? Oi, gente. Tudo bem? Bom dia. Bom, eu vou deixar então isso aqui. A gente separou o sorteio para os catequizandos que usaram as hashtags e para as pessoas que fizeram os comentários em geral, tá bom? Então aqui eu vou deixar com a Nilceia o de adultos, que são os comentários em geral, e aqui para a Graça, o das crianças. E eu quero também, de antemão, mandar um abraço aí pro pessoal que comentou. Pessoal, vocês estão de parabéns, gente. Todo mundo que mandou lá que está amando, foi uma verdadeira aula, isso foi sensacional. Então, eu vou pegar os prêmios para vocês verem, que é real, existe. Pode deixar, gente. Tá bom. Ó, esse aqui é o bolo da Santa Doçura que a Amanda Souza doou para nós. Algum felizardo aí vai ficar bem hoje. E a caixa de bombons garotos doado pela catequista Nilceia também. Queremos agradecer também, Nilceia. Aí então, vamos tirar o papelzinho, né? Que tira? Vamos chacoalhar. Lembrando, Esse tomara aqui é que o tenha- Das crianças. Esse é o das tomara crianças. que tenha catequizando meu aqui, né? Tem, viu? Tem aqueles comentários. Espero que tem. Tomara que eu tive também, né? Wesley Gabriel, catequizando. Ele ganhou semana passada. Olha só, sortudo, hein, Wesley. Wesley? Parabéns. O dele é o Bombom. bombom. Bom. E agora do geral. Além do bolo. Quem que ganhou um bolinho? Alisson de Moraes. Ah, o Alisson. Parabéns, o Alisson. Parabéns, Alisson. Serão Ganhou um bolo. Aí sim. Ganhou um bolo. Deus Vai passar abençoe. bem. Deus abençoe. Também tem uns abraços específicos. Cadê aqui? Levou pra Ah, lá. levei pra lá, desculpa. Eu quero deixar um desafio para vocês que estão participando da live, né? Para que depois que acabar a live, eu quero que vocês coloquem aí o que significa esse símbolo aqui. Então, não sei se vocês estão vendo, deixa eu chegar mais perto. Quero que vocês digam o que significa esse símbolo. Coloca na live aí. Não vale catequista, eu só quero catequizando. Colocar qual o significado desse símbolo na nossa igreja. Foi falado hoje. Foi falado e a gente encontra também na nossa igreja, né? Na igreja matriz, esse símbolo. Certo? E dos comentários assíduos, tivemos comentários assíduos, pessoal Oi. lá repetindo, então a gente tem que mandar um abraço. A Neide Rosa, Lucimar Oliveira, Beatriz Martins de Oliveira, quem mais? Ana Luísa Martins, Lavínia Rodrigues, entre tantas outras pessoas. Eu vi catequizandos meus, catequizandos da Nilceia, A dona Neide é uma minha amiga lá do Aquas. Bom dia, dona Neide. Um abração aí, dona Neide. Olha que legal. Então, gente, parabéns para vocês também, viu? Deus abençoe. Amém. A gente
quer também colocar o nosso abraço também para a Arlete, né? Para a Arlete, né? Que tá meio acidentada aí. Tá passando. Que Deus dê uma plena recuperação para você, Arlete. Estamos torcendo, viu? Estamos Cida celebrando. também, né? A Cida. Cida, né? E todos os outros catequistas, né, estão convidados aqui, vim participar junto com a gente também, na live, né? Vamos fazer a oração? Vamos. A oração de São Francisco. São Francisco não, gente. São Francisco, tá? É a oração primeiro de São Pedro e depois de São Paulo, tá? Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento da igreja. Entregou as chaves do reino dos céus e constituiu o pastor universal dos fiéis. Queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiantes na palavra do Senhor, que vos concedeu o encargo de confirmar os irmãos na fé. Nos conceda a graça de, diante da diversidade das opiniões dos homens, saber professar com firmeza a nossa fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer em fervoroso amor a Jesus, que por 3 vezes proclamastes após a ressurreição. Fazei, Senhor, que sejamos fiéis aos ensinamentos do Evangelho, a fim que permanecemos unidos no rebanho do Senhor, sob a vossa guarda e no amor ao Santo Padre, o Papa, vosso legítimo sucessor, a fim de que, após o tempo desta vida, possamos nos unir para sempre à Igreja triunfante no céu. Amém. Amém. Oração de São Paulo. Ó glorioso e grande apóstolo São Paulo, mestre dos gentios, corajoso, seguidor de Cristo, destemido evangelizador, fundador de comunidades, dai-nos este espírito de apóstolo de vosso Mestre Jesus, a fim de que possamos dizer a todos: já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Iluminai a todos os povos com a luz do Evangelho, que com tanto amor testemunhastes, procurando estabelecer no mundo o reino da justiça e de amor do vosso Mestre. Suscitai muitas vocações missionárias que a vosso exemplo levam Cristo a todos os povos. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nós queremos agradecer a todos que estão participando da live, né? Se vocês puderem compartilhar a live também, para todas as pessoas aprenderem um pouco também sobre São Paulo, São Pedro, né? E até o próximo final de semana. Um beijinho para minha filha Mari. Vamos rezar então, agradecendo a Deus por esse momento, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom dia, catequistas, bom dia. Para estar acompanhando ali a live, né? Nossa, muito obrigado a você, catequizando, você pai, mãe, você tio, tia, você responsável, que também esteve conosco acompanhando aí. Obrigado aos catequistas. Deus possa abençoar vocês nesse dia de São Pedro e de São Paulo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bem bonito. Viva São Pedro! Viva! Viva São Paulo! Viva o Papá! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!